Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao verso 3 por enquanto. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Agora eu vou pedir para mudar para o versículo 11, por favor. Obrigado. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos e a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo quando voltava, e ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história antes, né? A história do filho pródigo. Com certeza todos nós aqui já ouvimos já. E eu não quero ser repetitivo. Eu espero de verdade que Deus toque no seu coração de uma maneira nova, de uma maneira especial, porque é Ele que está falando essa noite. Então eu peço para que você abra o seu coração por completo, porque eu creio que Deus tem coisas novas para falar no nosso coração. Eu creio nisso porque essa semana o título dessa pregação é Renovo em Cristo. E essa semana eu me peguei pensando, eu vi um vídeo meu na internet de 10 anos atrás. O bom da internet é isso, né? Você consegue lembrar, o Facebook sempre te recorda de coisas ali, situações que você viveu. E eu vi um vídeo, e eu estava falando na igreja, quais eram os meus planos para os próximos 2, 3 anos em relação ao ministério e tudo mais. E eu fiquei feliz por 2 coisas. Eu fiquei feliz porque no vídeo tinha um monte de criancinha ali adorando ao Senhor. E hoje essas crianças ainda estão... Hoje não são mais crianças, né? 10 anos depois já são adolescentes, jovens. Eu fiquei triste também porque eu estou ficando velho. Eu já fui mais novo já, né? Já tenho quase 30 anos, entendeu?
Quase, quase. Ainda bem que estou casado, tudo certinho, está bem encaminhado. Só faltam os filhos. E foi legal porque eu fiquei feliz que aquelas crianças continuaram na fé. Mas eu também fiquei triste, porque eu tive a sensação de que aquilo que eu gostaria para os meus próximos anos, eu não consegui fazer tudo. Na verdade, eu não consegui fazer nem 50%. E eu não sei se você já pegou em fase da sua vida que você acha que você está meio infrutífero, meio improdutivo, né? E foi bem interessante porque eu comecei a fazer assim, meu Deus, como é que eu faço para ser frutífero todos os dias? Como é que eu faço para ter o renovo da parte do Senhor todos os dias? Como é que eu faço para me lembrar dos sonhos e dos planos que o Senhor colocou no meu coração todos os dias? Eu não quero correr o risco de ver essa pregação daqui a 10 anos e ver que nesse mesmo período eu não fiz nada a mais. Deus nos convida para um novo. Deus nos convida para um renovo. Então, é importante a gente ter isso nas nossas vidas. E eu vou querer levar essa mensagem através da parábola do filho pródigo. A gente poderia fazer isso em outras histórias, mas eu amo a história do filho pródigo. Por que eu amo a história do filho pródigo? Porque tanto o primeiro irmão, o irmão mais novo, como o irmão mais velho, em fases da minha vida, eles se parecem muito comigo. E hoje eu não quero falar sobre o irmão mais novo, que o irmão mais novo é aquele que foi lá e pegou, pai, me dá tudo que eu tenho de direito, que eu vou gastar tudo. Ele foi lá, pegou, repartiu a herança, repartiu entre o mais velho e o mais novo, e o mais novo foi lá, você sabe da história, ele gastou tudo. Eu vou querer falar sobre o irmão mais velho, que teve uma postura bem parecida com as minhas. E principalmente quando eu pego nesses momentos meio infrutíferos, eu tenho posturas bem parecidas com essa. Então, eu queria mesmo que Deus falasse ao nosso coração hoje sobre renovo em Cristo e sobre a urgência que é muitos de nós estarmos mortos espiritualmente. Isso é uma urgência, porque essa igreja precisa avançar, essa igreja precisa frutificar. Eu não quero ter a sensação de que eu não tenho feito nada para Deus. Eu não quero ter a sensação de que eu tenho feito muito pouco. Eu tenho certeza que você também não quer isso. Porque você, quando disse sim ao Senhor, você fez uma declaração maravilhosa: Senhor, eis-me aqui. Usa-me para o que o Senhor quiser. Se eu quiser, eu tenho certeza que no dia que você converteu, se Jesus falasse assim, Daniel, você vai para a África, vai ficar 30 dias sem comer, eu aceitaria. Porque estava tão forte aquilo no meu coração. Deus, me leva para onde o Senhor quiser, hoje, agora, porque eu te amo tanto, que eu faço tudo por você. Então, eu tenho certeza que Deus quer renovar o seu coração no dia de hoje. E Deus, Ele usa a pessoa de Jesus para te renovar. Porque é Jesus que se revela a nós. É Jesus que se revela a você. É Jesus que está neste lugar. Então, nós iremos buscar a revelação de Jesus para os dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Então, só para a gente poder entender, a parábola é sobre 2 filhos e um pai. Então, aparentemente, os 2 filhos, o que eu quero que a gente entenda é que os 2 filhos amavam as coisas do pai. Por quê? Existia um que foi lá, que é o rebelde, que a gente conhece, que aí você começa a pensar, poxa, muito tempo da minha vida eu fui um rebelde, sim, não me atentei para o amor de Deus para a minha vida, peguei tudo aquilo que eu tinha de direito, fui, gastei no mundo, mas hoje Deus me resgatou. Pode ser que em alguma época da sua vida você tenha passado por isso. Mas o outro filho é diferente, porque o outro filho, ele não tinha feito nada de errado, aparentemente. E ele fala isso para o pai dele: pai, eu sempre te obedeci, eu fiz tudo isso, mas o Senhor nunca me deu um novilho para que eu pudesse curtir com os meus amigos. Curtir é muito gíria, desculpa se eu falar muita gíria, tá? Eu me diverti com os meus amigos. E então é um cara que não tinha feito nada de muito errado. Por que eu quis ler os 2 primeiros versículos do capítulo 15? Mais uma vez eu vou ler. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama
Então, esse aqui vamos dizer que é o pessoal que é o irmão mais novo. Aproximavam de Jesus todos os publicanos. Pode colocar, Suzy, por favor. Todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, vamos falar que esse pessoal aqui é o irmão mais novo, tá? Que são os pecadores e tudo mais. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus, eles são os irmãos mais velhos. Então é interessante eu pensar que Jesus estava falando para dois públicos. O primeiro público eram os pecadores que estavam vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus, mas o outro público eram os fariseus e os mestres da lei, os doutores da lei, que sabiam muito da palavra, sabiam muito do Antigo Testamento, porém não entendiam nada de relacionamento com Deus. Jesus passava pela frente dele todos os dias e eles nada de se tocarem que aquele era o Salvador. Ou seja, existe uma grande possibilidade, infelizmente, de eu estar na igreja, tendo uma informação todos os dias sobre a pessoa de Jesus, Jesus passando pela minha frente e eu não tendo relacionamento com Ele. Isso é muito urgente nos dias de hoje, porque se você identifica isso na sua vida, isso pode ser um diagnóstico de que você está morrendo espiritualmente. Isso é uma palavra para a igreja dos dias de hoje, com certeza é uma palavra para a minha vida, independente se você tenha 1 ano de conversão, 10 anos, 20 anos, se você já fez mais coisas para Deus antigamente e hoje você sente que você está meio murcho. Isso é para você também. Isso é para mim, porque essa palavra me pegou de tal maneira, eu falei assim, meu Deus do céu, corre um sério risco de eu estar morrendo espiritualmente. Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para não me tornar idêntico aos fariseus, idêntico aos mestres da lei? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus capítulo 11, versículo 25. Essa tradução é legal. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Tem uma outra versão que ao invés de essas coisas aos sábios e instruídos, está escrito essas coisas aos que se consideram sábios e instruídos. Jesus está falando também dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus estava falando em um monte de lugar, em um monte de igreja. Em alguns lugares ele estava operando milagres, porém as pessoas não estavam se arrependendo. Ele operava milagres e naqueles locais ali tinham pessoas que não se arrependiam e mesmo assim os fariseus mantinham seu coração duro, sem deixar nada do relacionamento com Deus entrar no coração deles. Então ele fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor ocultou essas coisas, essas verdades, esses mistérios do reino. O Senhor ocultou isso para os que se consideram sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Então, é só para trazer a urgência, que corre um sério risco de eu não me renovar em Cristo, porque a mensagem do Evangelho, a nova vida em Cristo não está sendo cultivada no meu coração. Isso corre um sério risco. Por isso eu preciso manter o meu coração bem simples, bem humilde, como de uma criança, porque a partir do momento que eu manter o meu coração simples, humilde como de uma criança, o Senhor vai se revelar a mim. Amém? O Senhor vai se revelar a você. Então entenda que se eu manter o meu coração igual um coração de um fariseu, eu vou ter atitudes de irmão mais velho. E aí a gente começa a diagnosticar que eu estou morrendo espiritualmente. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, então você pode identificar isso na sua vida ou não. Alguns diagnósticos aqui sobre
morte espiritual. A primeira coisa é: eu não desfruto de um relacionamento vivo e ativo com Deus. Se isso nos dias de hoje na sua vida estiver dessa maneira, pode ser que você esteja morrendo espiritualmente aos poucos. Eu vou dar um monte de notícia ruim agora, mas no final vai ter uma notícia boa, tá? Então aguarda aí. Outra coisa: irmãos mais velhos ficam incrivelmente bravos quando as suas vidas não vão bem. É engraçado isso, porque a atitude do irmão mais velho nesta parábola aqui, ele achava que ele fazia muito para o pai dele. Ele achava que a atitude dele de obedecer e fazer tudo muito, muito, muito bem, aquilo era perfeito. E por algum motivo as coisas não começaram a andar muito bem, né? Porque, poxa, como é que pode um cara que gasta tudo que tem, e aí ele volta e o Senhor faz uma festa, faz um baita churrasco, e eu aqui que sempre fiz coisas corretas, o Senhor não fez nada por mim. Então, esse cara, ele vive uma vida bem infeliz por achar que algumas coisas na vida dele não deu muito certo. Ele poderia ter ficado triste? Pode ser quando na minha vida eu fico triste e algumas coisas não dão certo. Posso ficar às vezes desanimado, sim, mas bravo me mostra um caráter diferente, me mostra um caráter trazendo a consciência de que eu sou merecedor de alguma coisa. Isso é perigoso. Então, independente da fase da sua vida, eu não sei como você está, mas se alguma coisa acontece na sua vida e às vezes não está tão legal, e você automaticamente, poxa Deus, como é que isso pode acontecer na minha vida? Eu que estou todo domingo aqui, eu que estou todo sábado aqui, isso acontece, não pode ser. Provavelmente o seu coração está se distorcendo. Provavelmente eu estou dando voz ao inimigo. Você assim, é verdade, Daniel, você está aqui todo sábado, você está aqui todo domingo. Eu passei por uma experiência muito interessante com Deus. Por causa desse esforço assim. A gente morou 8 meses em Florianópolis, né? E aí a gente voltava muitas vezes de finais de semana. Então são 1000 quilômetros. A gente viajava de carro e tudo. E eu quando chegava aqui num sábado ou num domingo, e às vezes acontecia tudo de errado. Parecia que às vezes as coisas na rede não funcionavam muito, às vezes no domingo, às vezes as coisas não davam tão certo. Eu pensava, poxa vida, final de semana perdido. Devia ter ficado na minha casa. Aí eu pensava, oh Deus, como pode isso? Eu estou aqui, pagando um preço e tudo, e as coisas não funcionam. É tão perigoso a gente cair nesse ativismo, porque a gente começa a achar que a gente é merecedor de alguma coisa. Isso é muito perigoso. Então pode ser que às vezes você esteja na igreja já há muito tempo, e você acha, nossa Deus, eu já parei de fazer coisas erradas faz muito tempo já, agora eu estou fazendo coisas certas. E mesmo assim a minha vida ainda está empacada em algumas coisas. Cuidado com a atitude de irmão mais velho. Cuidado com a atitude de irmão mais velho, que realmente ele não fez nada de errado. Ele não tinha feito nada de errado, não gastou com prostituta, não gastou todo o dinheiro que tinha, não fez nada disso. Mas por achar que ele estava fazendo as coisas, ou seja, ele amava as coisas do Pai, mas não amava o Pai. Eu posso amar as coisas da igreja, eu posso amar vir de sábado e domingo, eu posso amar viajar 1000 quilômetros para estar na igreja, tudo, mas eu não posso cair no erro de não amar o Pai. E aí quando eu olhei isso, eu falei assim, meu Deus, o Espírito Santo falou muito forte, tá, mas você veio sábado, você veio domingo, eu nem falei contigo direito. É aquela facada assim, né, que você fica até Deus amado. E é tão perigoso isso, porque se você está aqui neste lugar, é por isso que eu dou tanto valor à adoração. Porque a adoração é o momento que você contempla a bondade, a graça do Senhor. É o momento que você não pede nada, ou pelo menos não deveria pedir, porque enquanto você adora Ele, é óbvio que Ele vai querer dar tudo aquilo que Ele tem para você. Então, enquanto você o adora, a transformação na sua vida é imediata. Então, uma dica, você nem precisa pedir enquanto você está adorando. Você pode só contemplar a graça de Deus, pode só contemplar a bondade de Deus. Então isso é importantíssimo, eu entender e tomar cuidado. Achar que
eu mereço alguma coisa, achar que aquilo que eu tenho feito, sim, vai destravar, vai torcer o braço de Deus, vai fazer alguma coisa, e aí sim Ele vai liberar sobre a sua vida. Não, enquanto você manter o seu coração como de uma criança, aí sim Ele vai ter liberdade para agir na sua vida. Porém, se eu endurecer meu coração, mudar o nível do meu coração, achar que agora eu sou um mestre da lei, automaticamente, aqui Jesus fala que Deus oculta os mistérios do reino para essas pessoas. Eu não quero correr esse risco. Eu não quero correr esse risco de Deus parar de falar comigo, ou parar de revelar coisas novas. Eu não sei se você já teve a sensação de Deus te revelar algo. Quando você está lendo a Bíblia, nossa Deus, como é que eu já li esse texto umas 35 vezes e hoje o Senhor me deu algo novo? O que é isso? É Deus revelando aquilo que estava oculto para quem estava com o coração duro. Deus revelando os mistérios do reino para um novo coração. Então cuidado com a atitude de irmão mais velho, de ficar bravo quando as coisas na sua vida não dão certo. Amém? Esse é o primeiro diagnóstico. Esse é o segundo, desculpa. O terceiro diagnóstico é a maneira como você rebate as críticas. Meu pai falou muito bem isso na semana passada ou retrasada, sobre a gente ficar meio com o coração mordido, meio mordido quando alguém dá uma buzinada nas nossas costas. Imagina quando for para receber uma crítica. Imagina foi quando alguém nos repreende. É muito engraçado, eu já contei isso nos adolescentes já. Quando eu era mais novo assim, é normal, né? Criança, a gente toma briga do pai e tudo mais. Mas eu tomei uma bronca do meu pai depois de velho. Acho que eu devia ter uns 25 anos. Acho que foi na época do casamento. E meu pai me deu uma bronca. Aí eu fiquei... Sabe quando dá aquela mordida assim? E eu fiquei, meu Deus do céu, meu coração ele já foi mais sensível. Meu coração ele já foi mais mole. Sendo que naquele momento que meu pai me deu a bronca, eu devia ter pensado, poxa, eu acho realmente que eu estou agindo de uma maneira errada. Eu acho que realmente não estou recebendo bem as críticas, não estou recebendo bem, às vezes, uma repreensão. Então isso é importante, eu preciso entender, porque quando o pai falou que, olha, você tinha tudo aqui, você podia ter usufruído, mesmo assim o filho não entrou na festa. Mesmo assim o filho não soube reconhecer que ele estava errado e entrar na festa. Por que que isso é ruim? Por que eu não saber receber bem as críticas, ou não saber ser repreendido? Por que isso é ruim para mim? Porque isso me priva de ter uma comunhão com os meus irmãos. Isso me priva de ter uma comunhão com meu pai. Isso me priva de viver uma vida de alegria. Amém? Então esse é o terceiro. O quarto é eu tomar cuidado com as minhas orações. Às vezes as minhas orações são pedido para as coisas do Pai e não para que eu tenha o Pai na minha vida. Então isso é importantíssimo, porque não é moeda de troca. Não é, aqui Deus, estou dando meu final de semana todo sábado e domingo, é sagrado, eu estou entregando para o Senhor. Vamos lá. Pode me oferecer alguma coisa aí. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu estou com a mentalidade errada. Eu estou com a mentalidade errada porque eu estou deixando de desfrutar do relacionamento com Ele. E a última coisa é a dificuldade de perdoar. Porque eu me sinto melhor do que os outros. E pode ser que você tenha passado alguma vez por alguma coisa nesse sentido. Às vezes a gente não perdoa ou não pede perdão porque a gente acha que a gente tem os nossos motivos para estar amargurado. Não, eu tenho os meus motivos, por isso que eu estou assim. Eu tenho os meus motivos, é por isso que eu não vou te perdoar. Não depende disso. O perdoar é uma escolha. E isso tudo nos trava. O que são isso? Isso aqui são diagnósticos da morte espiritual. E isso te trava. Isso te trava. Isso deixa através da sua vida, deixa de frutificar. E eu sei que você quer frutificar. Eu quero frutificar também no Senhor. Então eu não posso deixar essas coisas me travarem. Então para isso eu preciso fazer duas coisas. A primeira coisa é chegar num arrependimento profundo. E a segunda coisa é eu entrar no novo nível de alegria.
Por que isso? Para eu chegar num nível de arrependimento profundo, não é simplesmente eu me arrepender dos meus pecados. Porque isso os fariseus também faziam. Eles se arrependiam dos pecados. Se eles tinham os 10 mandamentos, por causa do Antigo Testamento. Se ele pecasse, se ele fizesse alguma coisa errada dos 10 mandamentos, ele automaticamente ia chegar para Deus: Deus, pequei, fiz isso, me perdoa. Não é somente desse pecado, isso é importante. Você se arrepender dos seus pecados diariamente e entrar nesse nível de arrependimento. Agora, não é exatamente sobre isso, mas muito mais pelas nossas boas ações, essas boas ações condenáveis, essas nossas boas ações que a gente coloca no lugar da justificação. É esse tipo de arrependimento. Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu coloquei as minhas boas ações. Me perdoa porque eu coloquei a minha obediência. Me perdoa porque eu coloquei o sábado, o domingo, aquilo que eu paguei o preço. Me perdoa porque eu coloquei isso como justificação. E não é isso. Não é isso. Não é essa a ideia. Deus, me perdoa porque eu usei isso como moeda de troca. Me perdoa, Deus, porque eu fiz da minha vida aquilo que eu não queria fazer. Eu continuei sim ajudando na igreja, eu continuei sim vindo aos domingos, mas a gente tem que realmente pedir perdão pelas nossas boas ações condenáveis. Nessa mesma época que eu passei em Florianópolis, a gente estava no domingo de Páscoa, e toda vez que a gente passava o final de semana lá, era uma tristeza, né? Porque a gente passava longe da família e tudo, era só eu e a Aline. E era um domingo de Páscoa, onde a gente foi na igreja domingo de manhã, na igreja que a gente estava congregando lá. E eu não sei porquê, mas eu estava com o coração muito fechado, né? E aí beleza, depois eu fui para casa, aí tomei banho, depois fui mexer no celular, estava mexendo no Facebook, e eu vi a mensagem de uma pessoa ali que estava fazendo uma declaração de amor para Jesus, porque era um domingo de Páscoa, e era uma letra de uma música. E eu comecei a prestar atenção, me veio 2 sentimentos. O primeiro sentimento era: poxa vida, eu também canto essas músicas, mas hoje eu precisava sentir isso que essa pessoa está sentindo. Hoje eu precisava sentir o que essa pessoa está sentindo ao fazer essa declaração de amor. Hoje eu acho que se eu fizesse declaração de amor, eu estaria sendo meio... é falso, mas acho que não saindo do meu coração. E naquele momento eu larguei tudo que eu estava fazendo, porque eu tinha certeza de que Deus podia se revelar a mim, que eu estava precisando muito. Aí eu larguei tudo que eu estava fazendo, aí tinha um teclado na nossa casa ali, aí eu liguei o teclado, comecei a cantar essa mesma música que ela estava fazendo a declaração de amor. Eu falei assim: Deus, isso precisa queimar no meu coração. Isso precisa queimar no meu coração. Eu estou com um peso tão grande, mas eu não estou sentindo que eu pequei com essas coisas que a gente está acostumado a pecar. Eu estou sentindo que eu pequei em outras áreas. Eu estou sentindo que eu estou falho em outras áreas. Eu estou sentindo que eu coloquei as minhas boas ações, o meu pagar o preço. Eu estou sentindo que eu coloquei isso no lugar do relacionamento contigo. E ali eu comecei a adorar. E eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Eu senti... Florianópolis é muito frio. Eu senti um calor, mas tão grande. E eu senti minhas costas sendo amassadas. Sabe quando alguém te dá um abraço bem apertado, mas bem apertado? E eu senti assim, ó, aqui na minha costela, um abraço apertadíssimo. E eu arrepiava, chorava. E eu falava assim: Deus, era isso que eu estava precisando. Era isso que eu estava precisando. Porque isso sim, agora, eu tenho certeza que eu fiz essa declaração de amor com o coração muito desprendido de tudo. Eu me arrependi das boas ações que eu tinha feito, porque eu só queria desfrutar da intimidade com o Pai. O filho mais velho, ele fez muitas coisas boas, obedeceu até o último dia dessa história aqui, porém ele não desfrutou do relacionamento com o Pai. Então, isso é a primeira coisa que eu preciso fazer. Eu tenho que tomar cuidado para que essas coisas não fiquem no lugar da justificação.
E a segunda coisa é, eu preciso entrar num novo nível de alegria. À medida que você vai se arrependendo, e isso vai tocando o seu coração de uma maneira profunda, olha, você precisa mudar nisso, porque se você não mudar nisso, eu não consigo chegar até o teu coração. Se você não mudar nisso, eu não consigo agir na sua vida. Antigamente eu conseguia porque você tinha um coração simples. Antigamente eu conseguia porque era tudo mais fácil. Você já viu um novo convertido? Eu lembro quando eu vejo isso, quando a gente traz novos convertidos, jovens e adolescentes, você vê em 3 finais de semana seguidos, eles trazem 2, 3, 4, 5 pessoas, 5 visitantes novos, porque aquilo está queimando no coração deles. E aí dá 1 ano, 2 anos, aí ninguém mais traz poucos visitantes, começa a falar menos de Jesus. A revelação de Jesus nas nossas vidas, ela precisa ser diária. Então se eu entro num arrependimento profundo, eu consigo desfrutar de um novo nível de alegria. Amém? Glória a Deus. O que era o nível de alegria aqui no filho pródigo? Era desfrutar da festa, não é verdade? E aí você pode pensar, tá, quanto custou isso para o pai? Quanto que custou para o pai trazer um novilho novo, trazer vestes novas, sandálias, anel, festa? Quanto que custou para o pai? Aí quando eu li isso está essa pregação Deus revelou através de um livro. O livro chama Deus Pródigo, do Tim Keller. É bem legal. Depois você pode anotar e fazer essa leitura. E o livro foi baseado no sermão do Spurgeon, que é Deus Pródigo também. É muito bonito. E é engraçado porque eu começo a pensar, quanto custou isso pro pai? Nada? Já tinha as coisas prontas? Já tinha ali o novilho? Já tinha. Mas imagina só que o pai repartiu metade dos seus bens pro filho mais novo e a outra metade pro filho mais velho. Não sobrou nada para ele. Tudo que saiu pro filho mais novo veio do filho mais velho. Concorda? O novilho que tinha lá dentro, de quem que era? Do filho mais velho. As vestes novas que tinham lá, de quem que era? Do filho mais velho. Porque todo o restante era do filho mais velho. Era metade de um, metade do outro. E o mais novo gastou com tudo. Só sobrou coisas do filho mais velho. Então isso custou muito. Então, tudo que aconteceu ali foi sim e saiu do irmão mais novo. Imagina só se eu e você dependêssemos do irmão mais novo, do irmão mais velho, para desfrutar da festa. Eu vou entrar num nível de alegria, sim, perfeito. Mas quem que é o meu irmão mais velho? Para que eu pudesse desfrutar, para que eu possa desfrutar da festa, para que eu possa desfrutar da comunhão com o Pai. Graças a Deus nós não temos esse irmão mais velho. Nós temos nosso irmão mais velho, que é Jesus. Amém? Através de Jesus, sim, eu e você podemos desfrutar da comunhão do Pai. Porque a minha salvação e a sua salvação é a herança de Jesus, que Ele repartiu com você. Eu e você merecíamos? Não, porque toda a nossa parte a gente já tinha gastado. Toda a nossa parte a gente já gastou já. Mas Jesus, Ele repartiu, sim, toda a sua herança conosco, para que através disso nós pudéssemos entrar na festa. Então Ele nos deu o livre acesso de desfrutar da festa, o livre acesso de desfrutar novamente uma comunhão com o Pai, porque graças a Jesus Ele liberou a parte dele para a gente. Isso é maravilhoso e isso precisa estar no seu coração. Se isso entrar no seu coração, você não vai ter mais moeda de troca para com Deus, porque você sabe que toda a sua parte você gastou. Você sabe que toda a sua herança já foi já. O que você desfruta hoje é da herança de Jesus. O que você desfruta hoje dos mistérios do reino, de revelação, é porque Jesus cedeu isso para você. Então isso é maravilhoso. O que faz eu morrer espiritualmente? A falta da revelação de Jesus na minha vida.
Isso me traz coisas tão boas, isso me traz tantos benefícios. A falta de Jesus é tão perigoso, porque eu começo a parar de ter revelações das coisas do reino. Eu paro de entender o amor de Jesus sobre a minha vida. Eu não sei se já pegou em fase da sua vida que você acha que não foi tão um preço tão alto, ou não sinto tanto esse amor, porque falta a revelação de Jesus. Falta a revelação de Jesus. E eu tenho certeza que à medida que for trazendo a revelação de Jesus sobre a sua vida, muita coisa vai ser mudada na sua vida. Você vai começar a desfrutar de uma vida de prazer com Cristo. Começa a pensar: minha vida cristã é prazerosa? Pensa aí. A sua vida cristã, ela é prazerosa? Se sua vida cristã não é mais prazerosa, e já foi em outras épocas, falta a revelação de Jesus. Você está morrendo espiritualmente. E é por isso que eu me pego direto pensando nisso. Deus, a minha vida precisa ser prazerosa. Eu penso nisso porque a gente lida com jovens e adolescentes e não tem uma fase mais, vamos dizer assim, mais intensa do que essa para viver uma vida de prazeres. Então eu ficava pensando: Deus, como é que eu posso transferir isso e falar para os jovens e para os adolescentes: olha, a vida com Deus, ela é prazerosa, acredita. E muitas vezes eu não consegui passar isso, e muitas vezes eles não viverem isso. Por quê? Porque falta a revelação de Jesus nos nossos dias de hoje. Por quê? Se tiver revelação de Jesus na minha vida, eu vou entender que Ele me convida para a festa. Ele me convida e Ele que me dá acesso à festa, a ponto de eu conseguir sim viver uma vida com o Pai. Eu sim consegui viver uma vida com o Pai. E a partir do momento que Jesus começar a se revelar na sua vida, Ele vai revelar um monte de coisa legal. Ele vai começar a revelar os propósitos dele no seu coração. Quer ver como é que Jesus fazia isso? Jesus sempre curava as pessoas e automaticamente as pessoas ficavam com um desejo muito grande de seguir. E muitas delas, Jesus falou assim: não me siga. Vai e conte a outras pessoas aquilo que foi feito com você. Quer ver o que Jesus fez com os pescadores? Abra por favor a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E ele lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que maravilhoso! Jesus, ele se revela a 2 pescadores, e a revelação de Jesus para a vida daqueles homens foi tão incrível, que a vida deles nunca mais foi a mesma. Eles continuaram sendo o que eles eram, que eram pescadores, mas Jesus falou o seguinte: eu vou dar uma nova função a você. Eu vou colocar um propósito. Eu vou colocar um propósito eterno no seu coração. Eu me revelando hoje a você, eu vou transformar a sua vida e a sua função vai continuar existindo, mas eu vou dar um propósito para ela. Você vai ser pescadores de homens. Imagina que lindo isso, Deus começar a usar as funções que você exerce hoje e transformar isso num propósito. O que você faz? Eu sou médico, eu sou cantor, eu sou advogado. Independente de qual seja a sua função, Jesus começa a colocar um propósito nela. É tão lindo quando a gente vê as pessoas, os médicos abençoando através da sua profissão, um advogado abençoando através da sua profissão, um apresentador de televisão fazendo isso. É tão lindo porque Deus está te dando um propósito através das suas funções. E isso é tão lindo porque você começa a entender que tudo aquilo que existe em você, os seus gostos, aonde você mora, aonde você nasceu, por que você é rico, por que você é pobre, por que você estuda na escola tal, por que você trabalha em tal lugar, por que você morou tanto tempo em tal lugar e hoje você está em Ribeirão Preto, tudo aponta para um propósito de Deus. Tudo isso aponta, e creia nisso, porque você vai começar a entender: não, Deus me colocou neste lugar para eu exercer minha função, sim, de seja lá qual for, mas com um propósito maior.
Onde que vocês acham que Pedro se realizava mais? Pescando peixes ou pescando vidas para Jesus? Ele com certeza vivia uma vida muito prazerosa. Ele com certeza vivia uma vida muito prazerosa. Ele tinha tanto prazer nisso, que mesmo depois de negar a Jesus, mas no final da sua vida ele se entregou por completo. Ele morreu declarando o amor de Jesus. Ele foi um mártir declarando o amor de Jesus. Então ele tinha certeza de que a vida dele era muito prazerosa. Independente se passou por dificuldades, com certeza ele passou por dificuldades. Ele passou por distrações, com certeza ele passou por distrações. Negar Jesus foi com certeza uma distração. Negar Jesus foi com certeza um erro muito grave, mas que manteve ele num propósito. Não, meu propósito é aquele. Meu objetivo é aquele. Então quando você sai da morte espiritual, Jesus se revela a você de uma maneira diária e o propósito dele começa a queimar no seu coração todos os dias. Quantos querem isso? Amém? Eu quero que o propósito de Deus se renove no meu coração todos os dias. Qual que foi o propósito de Sansão? Sansão no ventre de sua mãe, a Bíblia fala que ele deveria ser separado. Ele era um nazireu. E ele era separado para alguma coisa. Então no mesmo versículo fala, e ele será consagrado nazireu para libertar os israelitas das mãos dos filisteus. Então esse era o propósito da vida de Sansão. Ele fez muita coisa, teve algumas distrações, como por exemplo Dalila. Dalila não era o inimigo dele, Dalila era a distração. Mas o propósito dele, final, que era libertar os israelitas das mãos dos filisteus, ele conseguiu fazer. Então, você precisa ter algo que queima no seu coração. Deus, quais são as minhas funções hoje? O que o Senhor colocou nas minhas mãos? Bom, o Senhor me fez vir para Ribeirão Preto, o Senhor me fez mudar de cidade, o Senhor me fez estudar na escola tal, hoje eu trabalho no lugar tal, hoje eu tenho contato com essas pessoas tais. Eu exerço essas funções. Qual é o seu propósito? O meu desejo é que Deus revele o propósito dele no seu coração hoje. Revele o propósito dele no seu coração hoje, porque você vai viver uma vida prazerosa. Você vai sentir vontade de entrar na festa e desfrutar. Deus, as ferramentas que o Senhor me deu, as funções que o Senhor me deu, aquilo se transformou num propósito e hoje foi assim. Hoje eu consegui falar do teu amor. Hoje pessoas se converteram. Hoje eu pesquei vidas para ti. Imagina só Deus podendo te usar através das suas funções. Não viva as coisas do seu trabalho e depois venha para a igreja de uma maneira separada. Porque não é assim que funciona. Então Jesus, ele quer se revelar na sua vida hoje. Ele quer se revelar como Jesus o provedor. Ele quer se revelar como Jesus aquele que cura. Ele quer se revelar como aquele que te livra do medo. Ele quer isso. Eu lembro que na minha conversão, eu me converti com 8 anos. Quem fez a oração de entrega comigo foi minha mãe. Aquela senhora bonita. Conhece ela? Com certeza a pessoa mais amorosa que existe, né? Eu tinha 8 anos de idade e a gente morava num sobrado lá em São Paulo. E tava numa chuva lascada assim. E aí tinha, não sei se tinha árvore perto, o que era, eu sei que tava fazendo um barulho terrível ali em casa. Eu tava com muito medo, eu fui no quarto da minha mãe e do meu pai, e aí eu fui chorando, dizendo que eu tava com muito medo, e minha mãe veio até, não, vamos lá que eu vou te fazer dormir. A minha mãe falou assim pra mim, eu não lembro do diálogo porque eu era muito pequeno, mas eu lembro de uma frase que ela falou assim, Dani, só existe uma pessoa que pode te livrar deste tipo de medo, é Jesus. Você quer receber ele no seu coração agora? Eu provavelmente chorando muito, dizendo assim, quero. E aí ela fez a oração de entrega comigo. E foi tão lindo isso porque... Vixe, não posso nem olhar pra minha mãe não. Foi tão lindo porque naquele dia eu tive a consciência e a certeza de que Jesus é aquele que me livra do medo. E eu nunca mais tive medo nenhum. De nada. Por quê?
A primeira revelação que eu tive de Jesus era aquele que me livra do medo. Aquele que me livra do medo. E aqui, isso é tão forte no meu coração, que graças a Jesus eu não tenho medo de nada. Graças a Jesus eu não tenho medo de nada. Eu nunca tive problema de às vezes acontecer alguma coisa, ou alguma área espiritual. Eu lembro que eu sempre ia com meus pais, e às vezes eles iam lá expulsar uns demônios, fazer algumas coisas. Eu ia junto e eu nunca tive medo. Porque eu tinha certeza que o Jesus que eu servia, o Jesus que entrou no meu coração aquele dia, era o Jesus que me livrava do medo. Busque revelações específicas de Jesus para os dias de hoje, na sua vida. Olha, Jesus, eu preciso de provisão. E eu sei que o Senhor é aquele que provê tudo. Senhor, eu preciso de cura. E eu sei que o Senhor é o Jesus que cura. Então, busque essa revelação de Jesus na sua vida, porque você nunca vai morrer espiritualmente se Jesus se revelar todos os dias no seu coração. É tão lindo a gente ver. Eu sigo bastante cara na internet assim, que me ajuda a pesquisar mais sobre as coisas de Deus. Então eu gosto muito de ouvir pregadores e tudo. E tem um cara que chama Ted White. Depois vocês podem pesquisar também. Quando vocês veem a foto dele, vocês falam assim, não é possível que é desse cara que você está falando. Ele é muito doido mesmo. Ele é bem maluco. Tem uns dread até aqui, anda descalço para tudo qualquer lugar, quase mendigo. Acho que ele é meio fã de João Batista assim, então ele é bem parecido. Feio que só. E aí é o seguinte, a vida desse cara é incrível. Ele anda com uma equipe ali, e eles falam de Jesus a todo momento e todos os dias. Eles participam de um movimento que chama Pregue ou Morra. Então, o estilo de vida deles é somente falando de Jesus para as pessoas. E é tão legal que ele vai nos lugares assim mais inusitados. Ele foi num show do Iron Maiden, assim, uma banda bem diferente, de metal, assim. E aí ele começou a orar pelas pessoas na fila. E é tão lindo, porque ele vai orando, aí tem um cara que fala, o que você tem? Ah, eu tenho pedra no rim. Não, nós vamos orar, e o Jesus que eu sirvo, ele vai te curar agora. E aí ele vai e ora pelo cara, o cara começa a sentir uma vontade muito grande de fazer xixi, ele vai fazer xixi e volta assim, cara, saiu tudo. É muito incrível. Aí ele vai, começa a orar para um outro cara. Eu não sei se o cara tem um tumor, eu não me recordo o que é. Mas o cara estava com uma dor muito grande aqui, não sei se era um nódulo. E o cara é curado na hora. É incrível as experiências que ele conta. Por quê? A revelação de Jesus está sobre ele todos os dias. Ele busca revelações novas de Jesus todos os dias sobre eles. Tem um outro cara que chama Luca Martini, você pode pesquisar. Ele já é mais adolescente, já é meio jovem, assim, deve ter uns 20 anos. E esse cara também, ele foi com o pai dele fazer missões. E hoje ele passa a vida falando de Jesus. O legal é que ele tem um amigo que filma tudo que ele faz. Então, ele está na rua, está esperando o metrô para ir para uma célula. Aí ele começa a conversar com um ateu. E aí ele falando e tudo. Aí o cara tava falando que tava sem emprego e tudo mais. Aí ele falou assim, cara, se eu orar pro meu Jesus, eu sei que você não acredita, mas se eu orar pro meu Jesus te dar um emprego em 15 dias, você pode voltar a falar comigo? A gente marca um segundo café? Ele falou assim, cara, eu não acredito, acho que não é tão legal assim. Não, cara, deixa eu fazer. E aí ele ora por esse menino. Dá 15 dias ele liga pra ele. E aí, arrumou um emprego? Ele, cara, eu arrumei, você acredita? Aí ele falou assim, cara, isso foi o meu Deus que te deu isso aí. Agora nós vamos sentar e nós vamos tomar um café junto. Aí ele não fez o vídeo ainda dele tomando um café com o cara. Mas é muito legal. Espero que tenha dado certo. Mas o que eu queria falar é impressionante como esses caras vivem Jesus intensamente. E às vezes é muito diferente da vida que eu tenho. Aí você pode pensar, ah não, André, mas o pessoal tem outra vida, eles vivem para isso. Eu sei. Mas aqui os pescadores continuaram sendo pescadores.
Eles continuaram a exercer a função deles. Lucas continuou exercendo a função de médico. E mesmo assim os propósitos do Senhor se revelavam sobre o coração deles. Então Deus quer te usar hoje, independente das coisas que você faça, independente de qual seja a sua área. Então é isso que Deus quer nos levar. Ele quer nos diagnosticar como sim, muitas vezes nós estamos morrendo espiritualmente. Às vezes a gente acha que as nossas boas ações vão ser as coisas que vão nos justificar. Isso é perigoso. Mas Ele nos convida a entrar num novo nível de arrependimento. E nos convida, após isso, a entrar num nível de alegria, num nível de prazer. Eu tenho certeza de que você executando as suas funções com o propósito de Deus, isso vai ser totalmente prazeroso para você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e declarar o amor do Senhor, o nosso amor para com o Senhor. Eu gostaria de convidar a vir aqui até a frente. Nós vamos orar juntos, porque eu tenho certeza que em alguma fase da sua vida você já se identificou com alguma dessas coisas. Coloque seu coração diante de Deus nessa hora. Se você identificou que em algumas áreas da sua vida você está morrendo espiritualmente, se você identificou que em alguns momentos você agiu como o irmão mais velho da parábola, achando que estava fazendo coisas muito certas, mas colocou isso no lugar do relacionamento, coloque também no coração, coloque também isso na sua oração. Oh Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós rendemos as nossas vidas a Ti, ó Deus, rendemos as nossas vidas a Ti, Senhor, desejosos, ó Pai, de ter uma revelação nova. Não queremos, ó Deus, que pela dureza do nosso coração o Senhor oculte as verdades e os mistérios do Teu reino. Nós não queremos isso, Pai. Por isso, Senhor, nós desejamos sim, ó Deus, que nosso coração nessa hora se amoleça, Deus, se sensibilize como o coração de uma criança, e de que no nome de Jesus a verdade de que nós temos sim um irmão mais velho de verdade, aquele que liberou a herança dele para nós, aquele que permitiu que através do seu amor, do seu cuidado, nós pudéssemos desfrutar da festa. Nós temos sim o irmão mais velho perfeito, porque hoje sim nós podemos, como irmão mais novo, pedir o manto mais lindo que tenha na casa. Podemos pedir as sandálias, podemos pedir o anel, porque tudo isso foi cedido pelo irmão mais velho. Hoje sim nós podemos pedir o manto, porque Jesus naquela cruz ficou desnudo. Jesus naquela cruz ficou sem coroa. Jesus naquela cruz ficou sem a bênção. Oh Jesus, é isso que nós queremos entender, ó Pai. É isso que nós queremos entender, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que nos justificou, é o Senhor que nos deu essa herança, é o Senhor, ó Deus, que se revela hoje em nossas vidas. É o Senhor que se revela hoje como aquele que nos livra do medo. É o Senhor que se revela hoje como aquele que nos cura, como aquele que salva, como aquele que liberta. Comece a tomar posse desse Jesus sobre a sua vida e dessa revelação da parte de Jesus hoje no seu coração. Oh Deus, sinta-se à vontade neste lugar, Jesus, para se revelar a nós, para se revelar a nós, Jesus. Sinta-se à vontade neste lugar, Espírito Santo, para nos convencer do pecado, não somente dos pecados que nós conhecemos, mas das nossas falhas, ó Deus, de acharmos que aquilo que nós temos feito é o que nos justifica,
aquilo que nós temos feito, o preço que nós temos pagado, isso sim é o que nos dá a salvação. Deus nos perdoa disso. O Espírito Santo nos convença deste erro, das boas ações condenáveis. Oh, Espírito Santo de Deus, passei neste lugar trazendo a revelação de Jesus, estabelecendo propósitos, estabelecendo novos propósitos para as funções que já fazemos, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Deus, no nosso ambiente de trabalho. Usa-nos, Senhor, no nosso ambiente de faculdade, de escola. Usa, Senhor, a gente no dia a dia, no trânsito, executando as nossas funções diárias, mas com um propósito eterno. Deus, porque a vida contigo, ela precisa ser prazerosa. Por mais, ó Deus, que existam distrações nos nossos dias, mas, ó Pai, nós não queremos, ó Deus, não queremos perder o propósito de vista. Não queremos, ó Deus, perder o propósito de vista. Nós não queremos, ó Deus, morrer espiritualmente aos poucos. Não queremos, ó Deus. Por isso, Senhor, aqueça o nosso coração nessa noite. Aqueça o nosso coração nessa noite, trazendo a consciência de que sobre nós é liberado a herança. Sobre nós é liberado, ó Deus, o livre acesso para participar da festa. Amém, Senhor. Nós fomos chamados sem merecer, a convidar, somos convidados, ó Deus, a participar da festa, a entrar na casa. Por isso, Senhor, desfrutamos hoje da salvação. Sim, Senhor. Revela, Senhor, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Amém. Revela, Senhor, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Amém. Nesta noite, Deus. Nesta noite. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. Deixa Ele se revelar a você essa noite. Ele transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revela a nós. E eis-nos aqui, Senhor, para exercer o propósito que o Senhor colocou no nosso coração. É isso que nós desejamos fazer. Eis-nos aqui, Senhor, Amém, no Senhor. nome de Jesus. Amém? Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.